Shabbat Shalom a todos, irmãos, também a você que nos assiste pelo YouTube. Nós convidamos todos os irmãos que puderem a ficarem de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na Parashá Re'e, que está lá em Deuteronômio, Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 26. Amém? Diz assim: Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E quando te trouxer o Eterno teu Deus à terra a qual tu vais para herdá-la, porás os que hão de abençoar o povo de fronte ao monte Gerizim, e os que hão de amaldiçoar sobre o monte Eval. E eis que estes montes se acham além do Jordão, longe, na parte do ocidente, na terra do cananeu, que habita na planície, longe de Gilgal, perto das planícies de Moré. Pois vós estareis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o Eterno vosso Deus vos está dando, e a herdareis, e nela habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos dou hoje. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Eterno, nos abençoe, fala conosco nesta manhã. No nome do teu filho Yeshua HaMashiach que oramos. Amém. Olha que texto interessante. O Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição. E o tema dessa mensagem hoje é: a bênção já está decretada. A bênção já está decretada. E nós vamos anunciar o reino do Eterno. Nós vamos anunciar o reino do Eterno. Mas a bênção já está decretada na tua vida. E nós lemos aqui um texto que fala justamente sobre isso. O Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição. A bênção já está decretada na tua vida. Meus irmãos, nós temos visto muitas mensagens falando de bênçãos. Não são todos, não vamos generalizar aqui. Mas que o foco da mensagem é acerca de bênçãos para esta vida, bênçãos materiais para esta vida. Não que as bênçãos que nós vamos falar aqui não sejam para essa vida, ok? Mas existe uma condicionante nessas mensagens para você alcançar a bênção que você tem buscado da parte do Senhor, que depende da sua disponibilidade em levar bens para a igreja. A condição é essa. Você não precisa fazer nada. Basta você doar. E eu vou orar e Deus vai lhe abençoar. E no mais das vezes não é o que nós vemos. Mas aqui existe sim uma condição. Existe uma condição, que é cumprir os mandamentos do Eterno. Esta é a condição. O Senhor fala assim, a bênção, versículo 27, se obedecerdes os mandamentos do vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. Esta é a condição da bênção. Essa é a condição da bênção. E a maldição, se não obedecerdes. E às vezes acontece que muitas pessoas vão atrás de determinadas pessoas que pregam assim, porque olha, lá acontecem milagres. Lá acontecem sinais. Lá acontecem muitas coisas. Mas aqui nesta Parashá, capítulo 13, fala sobre estes sinais.
a partir do versículo 2, diz assim, Deuteronômio 13, 2. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre que ele falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-lo, não obedecerás à palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Veja, irmãos, alguém pode dizer assim, mas nesses locais não se prega outros deuses. Eu sou forçado a discordar dessa posição, porque servir a Deus, consulte, não creia nas minhas palavras apenas, consulte aí até no Google se você quiser, o que é servir a Deus. Em muitas explicações vão dizer lá, servir a Deus, além do rito, além do louvor, é seguir a palavra dele. Você serve a Deus obedecendo às normas dele. Você é servo de Deus cumprindo as palavras do Eterno. É assim que você serve a Deus. Então, por mais que alguém pode dar um outro nome para ele, se não segue as palavras dele, você não está servindo ao mesmo Deus, o Deus de Israel. Ok? O Deus de Israel, ele tem a norma dele, em que Yeshua dizia lá, quem vai entrar no reino é aquele que cumpre a vontade do meu Pai. Então, isto é servir a Deus, é cumprir a vontade do Pai que está no céu. Portanto, fazer sinal não é prova de que o ensino está correto. Mas quem foi que operou a bênção? Foi o Senhor também. Ele não falou que Ele está permitindo para testar? Se você é fiel a Ele, Ele permite para testar se realmente no seu coração está fazer a vontade dEle. E como que nós conhecemos quando o profeta está falando da parte de Deus ou não? É muito simples. Nós conseguimos, a partir do ensino que está lá em Mateus 7, a partir do versículo 15. Lá está explicado. Eu nem vou abordar porque eu falei isso outro dia aqui e a mensagem vai se alongar muito se eu for falar de cada tema. Mas Mateus 7, a partir do versículo 15, está falando lá. Como é que você pode ver? É pelos frutos. E fruto, meu irmão, é obra. Fruto é mão na massa, é obra. No mesmo capítulo 7, a partir do versículo 21, está dizendo lá que quem vai entrar no reino é aquele que cumprir a vontade do Pai. Então, se alguém está te ensinando algo diferente disto, não segundo eu, porque eu não sou ninguém, mas segundo a palavra, a profecia dele é falsa. E talvez ele mesmo esteja enganado. Talvez ele mesmo não esteja prestando atenção no que ele está ensinando. Então, tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. Porque o que nós estamos cuidando é muito caro. É a vida eterna. Prestem atenção, cada irmão, quando nós começamos aqui esse texto, está escrito assim, veja, que eu ponho diante de vós. Deveria ser vejam, né? Não é isso? Deveria ser vejam. Vós são várias pessoas, né? A bênção e a maldição. E aí, só que ele fala no singular. Cada pessoa individualmente fala como povo e fala como pessoa. Você individualmente tem a responsabilidade de analisar o que é que você está seguindo. Presta atenção, servir a Deus
não é de qualquer jeito. Não é porque alguém está falando bonito, meus irmãos, o anticristo vai falar bonito. Ele vai falar assim, ó, você não precisa se preocupar, você não tem que cumprir nada, sabe por quê? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que não importa o que você faça, Ele vai te salvar. Isso é ruim? Está falando mal? Mas não está falando mal, mas também não está falando o que é reto, o que é certo diante de Deus, porque a palavra de Deus não fala isso. E as pessoas ficam enganadas, achando que não tem que fazer nada, e seguindo, achando que está seguindo a Deus. Então prestem atenção. Analisa as Escrituras. Analisa a palavra que está sendo pregada para você. Analisa a forma que está conduzindo a tua vida, é individual. Deus colocou diante de você, individualmente, e como povo também, a bênção e a maldição. Então nós conhecemos o falso profeta na medida que ele prega contra a palavra de Deus. Quando ele pode fazer sinais, pode fazer o que for, pode fazer milagre. Lembra que o anticristo fará sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Sabe por quê? Se possível fosse. Então o que a palavra está nos dizendo? Que é impossível enganar os escolhidos. Por que é impossível? Porque os escolhidos, como eles são escolhidos como? Mediante a palavra de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na obediência. A sua eleição está na obediência à Torá. Na obediência. Então, Deus te escolhe, não é a pessoa, mas a tua conduta te põe na condição de obediente. Como você é obediente, você está eleito. Ok? Então, você é eleito na obediência. Como você obedece, você conhece a Torá. Você conhece um texto como esse que eu li aqui agora. Deuteronômio 13, que fala que não importa se o profeta fizer sinais, porque o anticristo fará sinais, que, se possível, enganaria os escolhidos. Mas os escolhidos, eles olham aqui e falam, não, mas esse cidadão, ele está ensinando contra a Torá. Yeshua, Jesus, nos ensinou a cumprir a Torá. Ele nos ensinou a cumprir. Ele falou que nós temos que obedecer, fazer a vontade do Pai que está no céu. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 21. E esse aqui está ensinando que não precisa, por mais que ele diga que Deus é bom, não, esse caminho está errado. Então você é impossível de ser enganado, sabe por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus ilumina para que você saiba se aquilo que estão te ensinando vai te levar para a eternidade ou não. Você vê e fala, opa, isso aí é tropeço, está me ensinando a me afastar do meu Deus. Então veja bem, nós vimos isso aqui no capítulo 29. Agora, o que isso quer dizer? Você já faz parte do reino de Deus. Lá em Lucas 17, 21, está escrito assim, o reino de Deus está dentro de vós. Como que o reino de Deus está dentro de você? Aqui dentro do seu coração existem castelos de ouro, não é isso? Existem moradas celestiais aqui dentro, é isso? É porque o reino não necessariamente está falando de coisas físicas. Mas ele está falando do reino. Pode existir um reino, irmãos. Pode existir um povo governado por um rei sem terra. Já aconteceu. Já aconteceu. De o povo estar na diáspora e não ter uma terra. Israel continuou sendo Israel nas nações.
E Deus reinava sobre eles, porque eles buscavam cumprir ali a Torá, embora ainda não, alguns, tinha ali os que criam em Yeshua e tinha os que não criam. Então pode acontecer, então o reino não está vinculado a uma terra, a coisas físicas, mas o reino está vinculado a como está o meu coração em relação ao meu rei. Eu obedeço às normas dele, então se você segue, o reino de Deus está dentro de você. Você obedece às normas desse reino, à constituição desse reino, às leis desse reino. O reino de Deus está dentro de você. E aí, com esse entendimento de que nós fazemos parte do reino de Deus, que nós estamos aqui anunciando, você é reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Agora, o Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição. Mas ela é condicional. E ela não é condicional a quanto você contribui na igreja. Não. Não que a igreja não precise, ela precisa, ok? Não pregamos contra, não, isso é necessário. Mas não é esse, não vamos falar sobre isso aqui. Mas a sua bênção não está condicionada a isso. A sua bênção está condicionada à sua fidelidade ao Eterno, a você obedecer à vontade dEle, a você cumprir, guardar a Torá, a você procurar entender o que é que lhe cabe da Torá e o que é que não cabe. Nem tudo ali é para você. Tem mandamentos que não são para nós. Veja, dentro do próprio Israel, tinha mandamento que não era para todo mundo. Tinha mandamento que era só para homem. Tinha mandamento que era só para mulher. Tinha mandamento que era só para sacerdote. Tinha mandamento que é para pai. Filho, quem não tem pai, não é pai, ele não tem que cumprir. Então, tem gente que fala, não, Jesus cumpriu todos os mandamentos. Não! Ele cumpriu os mandamentos que era para ele. Tinha mandamento, volto a dizer, para a mulher, ele não era mulher, ele não tinha que cumprir. Tinha mandamento que era para pai, ele não era pai. Mas tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, ele cumpriu, ele consumou o projeto que estava feito pelo Eterno para cumprir na vida dele. E nós precisamos cumprir o projeto que o Eterno fez para as nossas vidas, para que nós possamos entrar no reino de Deus. E o Eterno é tão bom, mas tão bom, que ele deixou escrito. Ele nos deu as normas. Moisés fala lá assim, olha, ninguém pode dizer assim, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu vou ter que ir no céu para saber qual é a vontade de Deus? Ou está numa língua distante que eu não conheço? Fala, não, está aqui, está no teu coração. São coisas relacionadas a você. De tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E de amar a Deus que te fez. Está dentro do teu coração. Não é difícil para você esses mandamentos. Mas a gente consegue dizer que é difícil. E não quer cumprir. Porque tem que estar bom para mim. Para os outros não importa. Se eu estiver bem, então está tudo bem. Quando a Torá nos ensina ao contrário. Amai os vossos inimigos. Se você fosse inimigo de alguém, e você estivesse numa situação muito difícil, e o teu inimigo passasse, se ele fosse embora, você ia falar, mas se ele parar para te ajudar num momento de dificuldade, por mais que você fique meio assim, dentro de você algo vai falar, poxa, ele é meu inimigo, mas olha, me valeu agora. No momento de dificuldade eu não tinha ninguém, e ele me ajudou. E olha como Deus é bom, a inimizade começa a cair, né? A inimizade começa a cair, a inimizade começa a cair. Então olha como o mandamento de Deus é bom. Você gostaria, pouca dificuldade não, talvez o nosso coração duro ainda ia falar, não, melhor não parar não essa pessoa aí. Mas, num momento de muita dificuldade, você quer auxílio. E aí mesmo que venha de uma pessoa que você não goste, você vai glorificar o nome de Deus. E talvez ali comece a quebrar essa inimizade. Deus é bom, irmãos. A Torá de Deus nos ensina isso, sabe por quê?
Porque Ele quer que o reino de Deus esteja dentro de nós, seja entronizado em nós, e nós o sirvamos de coração, de buscar aprender a vontade de Deus. Então a bênção, ela está decretada, eu ponho diante de vós a bênção, se obedecerdes os mandamentos do eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. Ah, mas aqui também estão determinadas maldições se não obedecerdes. Sim, estão. Aí, tem muita gente que fala assim, Yeshua já me tirou, né, da maldição da lei, colocando como se a lei toda fosse maldição. E os irmãos estão vendo aqui que tem bênçãos. E eu pergunto, vocês querem a bênção? Sim. E Jesus já anulou ela. É isso? Não. A bênção não. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei. A bênção mantém. Só que ela também é condicional. Quer ver? Vamos abrir aqui o texto. Gálatas 3:13. Lá em Gálatas 3:13 está escrito assim: Cristo, o Mashiach, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele te resgatou da maldição, mas a bênção continua. E nós vamos falar depois sobre elas lá na frente. Quais são as bênçãos e as maldições? A bênção continua, só que ela também é condicional. E como eu falei no começo, muitas mensagens têm sido sim, a bênção é condicional na sua vida. Se você encher a igreja de bens. Não! Não é isso que a Torá fala. Não é isso. Volto a dizer, a igreja precisa de auxílio, tudo bem? Não é disso que nós estamos falando. Mas a Torá não fala que é, dependendo de quanto mais você trouxer, mais você será abençoado. Não. Se obedecerdes os mandamentos que hoje eu vos ordeno. E veja, qual é a melhor condição? Por quê? Porque se nessas mensagens que é condicional ao quanto você traz, e o pobre, como é que faz? Coitado do pobre, né? Coitado do pobre. Nós vamos voltar para a era medieval, né? A época do feudalismo, que o rico, ele era abençoado, ele tinha muito para dar, pagar ali as indulgências, né? E o pobre, como não tinha, ele tinha que continuar pobre, sofrendo, para que, pelo sofrimento dele, ele alcançasse a salvação. Pesquisa aí, você vai saber do que eu estou falando. Agora, isto nessa forma aqui, porque o pobre não tem... quanto mais você traz, mais você é abençoado. Não é? Mas na condição do eterno, todos nós somos iguais, irmãos. Não tem pobre nem rico, porque a Torá é para todos, isto é equidade, isto é justiça. O rico e o pobre pode obedecer os mandamentos que Deus colocou para ele. Qual é melhor? Qual condição é mais pesada? Qual é mais fácil, se você considerar as condições das pessoas? Obedecer é mais fácil. Não é à toa que Samuel fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Procura apresentar a tua vida, o teu corpo, como sacrifício vivo diante do Senhor. O que eu quero não faço. O que é isso? O que a minha carne deseja, os meus anseios
físicos, por mais que eu tenha vontade de extravasar, de fazer algo, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. O que eu não quero? Eu não quero me conter no momento de ira. Não quero. Eu quero resolver. Isso eu não faço. A Torá nos ensina a não fazer. De forma que não sou eu mais quem vivo, mas o Mashiach vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E quem é o Mashiach? A palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra. Está lá em Apocalipse. O nome pelo qual se chama é a palavra. Ele é a Torá. Ele é a palavra de Deus. Quando eu busco cumprir o que está lá em Isaías 56, de descobrir o que é agradável a Deus e querer cumprir, eu estou tentando viver de forma que não sou eu mais quem vivo, mas o Mashiach vive em mim, a Torá vive em mim, a palavra de Deus vive em mim. Muito bem. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui que no final do texto que nós lemos, Moisés separa das 12 tribos, 6 vão estar ali do lado do Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E tinha ali uma turma, mais metade das tribos ali, que eu está de frente do Monte Ebal, aqueles que iam proclamar as maldições. Então Moisés chama as pessoas a proclamar diante de 2 montes, para aqueles montes serem testemunhas de que está proposto para o povo de Israel a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. E depois lá, mais adiante, ele fala, eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha de que lhes propus a bênção e a maldição. A bênção se cumprides e a maldição se não cumprides. Está proposto. Está decretada a bênção. E depois, Yeshua, ele fala assim, lá no capítulo 16, versículo 17 de Lucas. Lucas 16, versículo 17. Fala assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Olha só, Moisés chama ali primeiro 2 montes como testemunha de bênção e maldição, coisas físicas, o céu e a terra, o céu não, mas é visível, a terra é físico também, mas ele chama dois montes, coisas que as pessoas podiam ver ali, um monte e outro monte, e aqueles são testemunhas de que foram propostos para eles bênçãos e maldição. Com bênção até o monte Gerizim, que mostrava terra estéril, com bênção até terra estéril produz. Os irmãos entenderam? A terra estéril, ela produz se a bênção do Senhor estiver na tua vida, se você estiver guardando os mandamentos de Deus. Ok? Aí depois, ele fala, eu tomo o céu e a terra como testemunhas. E Yeshua diz, nem até que o céu e a terra passe, Mateus 5, nem um tio ou um jota da lei cairá sem que tudo seja cumprido. Ah, mas Yeshua cumpriu. As pessoas têm essa interpretação acerca do texto de Mateus. Eu não vou nem entrar no mérito, já falei aqui que a nossa justiça tem que exceder, que é só continuar a ler o texto que vai entender que não é isso que ele quer dizer. Mas leia Lucas 16. Lucas 16, 17 está muito claro. É mais fácil, e Yeshua falando também, passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Portanto, meus irmãos, as mesmas bênçãos estão propostas para a sua vida hoje. As mesmas bênçãos estão propostas se guardares, se obedeceres os mandamentos
do Eterno, vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. A bênção está decretada na tua vida. Portanto, toma posse dela. Toma posse dela. A condição é guardar os mandamentos de Deus. Toma posse da bênção. Você não precisa que alguém venha e diga porque você fez algo para ele, Deus vai te abençoar. Não precisa disso não. Você precisa de Torá. Você precisa de Yeshua para carregar, tirar de si, de você, os teus pecados. Porque ele derramou o seu sangue na cruz por você. E carregando os teus pecados, ele fala, ó, você está perdoado, agora vai e não peques mais. Se você está perdoado, você não tem mais a maldição sobre você. Mas a bênção também é condicional, ok? Portanto, toma posse dessa bênção. É uma bênção poder meditar e aprender do Eterno e nos aproximar do Eterno e querer estar próximo dele e querer fazer parte do reino dele, querer sentir a presença do Eterno, querer poder conhecer mais o Eterno. Toma posse dessa bênção. O reino de Deus está dentro de vós. É uma pergunta agora. O reino de Deus está dentro de vós? Pergunte a você mesmo. O reino de Deus está dentro de vós? Verdadeiramente, não apenas por acreditar, mas você cumpre o que este reino te propõe a cumprir? Você vive o reino de Deus? Que você possa dizer que sim, o reino de Deus está dentro de mim. Essas bênçãos vão se cumprir na minha vida, porque foi a boca de Deus que disse: se guardares os meus mandamentos. Que o Eterno nos abençoe, que nós possamos anunciar o reino de Deus, possamos meditar, saber que a bênção já está decretada. Deus tem uma bênção para você. Toma posse dela. Deus nos abençoe e vamos ficar de pé.